E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje, atendendo a pedidos, eu vou fazer um vídeo sobre natação e hipertensão arterial. Falar sobre as pessoas que têm pressão alta aí, como é que a natação pode dar uma ajuda. Primeiro, falar um pouquinho sobre hipertensão. Hipertensão, gente, é uma doença que faz com que o sangue no nosso corpo circule com uma pressão acima daquela que seria considerada normal. O nosso coração, explicar rapidamente, tentar fazer uma explicaçãozinha para melhorar o nível de conhecimento. O nosso coração, ele bombeia sangue para todo o corpo, tem aquela frequência cardíaca que ele faz uma bomba, né? Ele bombeia, abre, bombeia. Os médicos chamam de sístole e diástole, sístole e diástole. Então existe uma pressão de sístole, uma pressão sistólica, quando o coração faz o bombeamento para todo o corpo, né? E existe a pressão diastólica, quando o coração dá uma relaxada para encher de sangue de novo e voltar a bombear, e assim vai. Por isso que a pressão arterial é uma doença que a gente afere, é um dado orgânico que a gente afere sempre com dois números, né? 12 por 8. Por que 12 por 8? 12 é a pressão de sístole e 8 a pressão diástole. Pressão sistólica e diastólica. 12 por 8. 12 por 8 é a pressão considerada normal. De onde vem esse 12 por 8, gente? Olha, não há necessidade de entrar nisso. Mas para vocês terem uma ideia, o indivíduo ele começa a entrar numa hipertensão leve, ou que eles chamam de nível 1, quando esse 12 já vira 13. E ele pode até continuar com 8, porque a mínima, a pressão mínima, né, esse 8, ele custa para sair disso. Agora, quando a pressão sistólica de 12 já vai para 14, e a pressão diastólica, a pressão mínima, de 8 já vai para 9, quer dizer, o indivíduo 14 por 9, ele já está com um episódio hipertensivo de hipertensão 2, de grau 2, já é uma hipertensão moderada, né? Então veja que a pressão ela vai escapando da normalidade aos pouquinhos. E tem uma diferença entre o indivíduo ter episódios hipertensivos e o indivíduo ser hipertenso. Para a gente considerar o indivíduo hipertenso, ele tem que ficar consistentemente com essa pressão escapada. Normalmente já no estágio 2, aquela de 14 por 9. Então, o indivíduo está 14 por 9 ou mais, sistematicamente ele vai no médico várias vezes, a pressão dele está sempre assim, a gente pode considerar um indivíduo hipertenso, que é diferente dele ter, como eu disse, só episódios de hipertensão. Agora, uma coisa importante deixar claro nesse vídeo são as consequências disso. Parece uma coisa boba, hipertensão é uma doença que não dá sintomas, a doença em si, né? Essa escapada da pressão em si, ela não dá sintomas de curto prazo, sim. O que vai acontecer é que essa pressão muito alta vai deteriorar vários órgãos do nosso corpo. O sangue é um líquido muito viscoso e ele tem muitas organelas, ele tem as hemácias, tem os glóbulos brancos, né? Os eritrócitos, tem um monte de coisa lá, e é uma espécie de sopa densa. Essa sopa densa circulando pelos nossos vasos com uma pressão muito escapada provoca danos muito graves. Eu queria chamar a atenção para esses danos, porque depois eu vou falar sobre a necessidade da gente controlar isso, então é preciso que eu assuste vocês um pouco primeiro. Primeira grande consequência da hipertensão, gente, é insuficiência renal. Os rins são os órgãos que talvez mais sofram com hipertensão. A hipertensão destrói aquelas unidades filtrantes dos nossos rins, que são os néfrons. Ele estraga bastante aquilo. O indivíduo entra em insuficiência renal e pode ir para a hemodiálise, pode tranquilamente ir para a hemodiálise e para a fila do transplante, se for o caso. Outra coisa que pode acontecer o indivíduo hipertenso são os AVCs, acidentes vasculares cerebral, né? Tanto o hemorrágico, quando uma viazinha rompe e vaza sangue dentro da calota craniana,
como os isquêmicos, descola alguma coisinha dentro das nossas artérias e essa coisinha caminha até os nossos vasinhos que estão no cérebro e pode entupir. Quer dizer, seja rompendo um vaso, seja entupindo um vaso, a possibilidade do indivíduo ter AVC quando ele tem pressão alta é muito maior, Outra coisa são as doenças do coração, né? Grande parte dos infartos, praticamente 40% dos casos de infarto estão ligados a um histórico de hipertensão. Então, um indivíduo que tem pressão alta sistematicamente, que é considerado um hipertenso caracterizado, ele pode ter infartos. E infarto, você sabe, né? Pode ir desde os mais leves e brandos até os mais graves e fulminantes. E a última coisa, ele interfere também nos vasos que irrigam a retina dos nossos olhos e pode levar a alterações da visão e até mesmo ficar cego, perder a visão. O indivíduo pode perder a visão. Então veja, a hipertensão é silenciosa, mas ela é terrível, terrível. Daí a necessidade muito grande da gente controlar esse tipo de coisa. Agora, tem coisas que a gente controla e tem coisas que a gente não controla. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela estabelece certos fatores que predispõem o indivíduo a ser hipertenso. Tem alguns que são modificáveis, outros não. Tem uns que não são modificáveis. A idade, a descendência étnica, né? Os afrodescendentes são mais propensos a isso. A parte genética da sua família, isso aí você não tem como mexer, né? Não tem. Mas tem muita coisa que você tem como mexer, como por exemplo, prevenção da obesidade, o sedentarismo, ingestão de sal, tem um monte de coisas que a gente pode fazer. A hipertensão, os médicos costumam dizer que é uma doença de hábitos cotidianos, né? Você tem que modificar os seus hábitos cotidianos, porque esses fatores que são modificáveis, basicamente você vai ter que modificar os seus hábitos, né? E eu vou falar rapidamente deles antes de chegar no ponto que eu quero, que é a natação. Eu sempre quero chegar na natação. O tratamento da hipertensão. Pressões arteriais acima de 14/9, o médico cardiologista já pode entrar com medicações para controlar isso. Eu mesmo tomo uma medicação para controlar isso, eu tenho histórico familiar, né? Fiz um regime há pouco tempo e tomo uma medicação diária para controlar isso. A minha pressão era limítrofe, né? Não era muito grave, mas o meu médico falou, professor, vamos proteger os seus rins. Eu me lembro dele falando isso. Falei, ok, vamos lá. Outra coisa é a alimentação, né? Evitar alimentos muito ricos em gordura, evitar muita conserva. As conservas, o problema das conservas é que elas têm muito sal, que é outra coisa que eu ia falar também. O problema é a ingestão de sal, né? Controlar muito a ingestão de sal. E para controlar a ingestão de sal, você tem que controlar os embutidos, salsicha, presunto, salame, essas coisas todas. Copa, aquele embutido Copa tem sal que não acaba mais, porque eles usam como conservante de carnes o sal, né? Então, a alimentação, você tem que fazer uma alimentação mais magra, né? Mais magra, diminuir muito a parte de carnes, essa coisa toda, enfim. Outra coisa, fazer atividade física, né? Quer dizer, o simples fato de você fazer atividade física, você está bem condicionado, você diminui o que eles chamam de resistência periférica, né? Resistência arterial periférica, e isso ajuda a baixar a pressão. Você cria mais vasinhos no seu corpo, nas pernas, nos braços, você cria mais desses vasinhos e o seu sangue vai ter mais canais onde circular, a pressão cai, né? Então ajuda no controle da pressão. Controlar peso, né? O controle do peso, obesidade é terrível para isso, quem está acima do peso. Quem está obeso, então, tem que começar a fazer dieta ontem, mas quem tem sobrepeso já tem que fazer algum controle, né? Controle do sal, que eu já disse, né? O limite diário, para vocês terem uma ideia de sódio, é de 2 gramas, é de 2 gramas só, né? Sal refinado, quem puder trocar por aquele sal rosa, né? Aquele sal assim, quem puder fazer uma troca por algum outro tipo de sal. Vícios, principalmente bebidas alcoólicas, né? Bebidas destiladas e fumo abandonar, né? Ou diminuir drasticamente ou abandonar.
e a parte de cuidados com a mente, né? Se desestressar, né? Fazer terapia se for o caso e se desestressar. Isso afeta demais as pessoas que têm uma vida muito estressante, têm um trabalho com muitas responsabilidades, trabalham muito sob pressão, com meta, liderando pessoas, precisam tomar muito cuidado com essa parte. E aí chegamos finalmente, eu vou deixar tudo isso que eu estou falando numa síntese aqui na descrição do vídeo, como eu sempre faço, né? A natação. A natação ajuda na diminuição da resistência vascular periférica, como eu disse, né? Ou seja, você quando nada, bate perna, mexe os braços e tal, e você cria muitas anastomoses, você cria muitos novos vasinhos, você diminui a resistência periférica e ajuda nisso. Outra coisa, você melhora as condições do seu coração, né? Você fazendo atividade física, o seu coração fica mais treinado, ele funciona com mais eficiência, ele vai bombear, a frequência cardíaca inclusive diminui, atletas treinados têm um batimento cardíaco em repouso mais baixo, acho que vocês sabem disso, né? Tem uma frequência cardíaca mais baixa porque a eficiência cardíaca deles é melhor, o coração está mais condicionado, eles têm mais vasos, eles conseguem oxigenar o corpo com menos esforço cardíaco. A natação, mais do que qualquer outra modalidade esportiva, ou tão bem como algumas delas, ajuda a controlar peso, né? Uma modalidade de alto desgaste aeróbio, e se você combinar com algum controle alimentar, não precisa fazer dieta severa não, viu gente? Controlar, né? Corta refrigerante, açúcar refinado, essas coisinhas assim, pão, massa, dá uma diminuída drástica, substitui, começa a comer mais salada, essas coisinhas, com algum controlezinho alimentar já vai ajudar bastante, né? E a natação ajuda a desestressar, né? Eu vejo aqui nas descrições, nos comentários aqui do meu canal, muita gente fala que adora, que sai da aula de natação outra pessoa, né? Eu mesmo já falei que em adultos, né? Adultos você já instrui os seus adultos. Ó, o dia que você estiver muito estressado, muito nervoso, não falta na aula. Vem, me avisa que eu vou dar uma aula de relaxamento para você, você vai sair novo daqui. Então eu já dou essa importância em função disso também, ok? Então essa é a contribuição que a natação pode dar. Esses são os prejuízos, é daí que a pressão alta vem. Quem aí não controla... Hoje em dia eu tenho um aparelhinho de pressão em casa, foi inclusive muito útil para minha filha que grávida, no último mês teve uns escapes de pressão, precisou inclusive ficar internado alguns dias antes de dar à luz a minha netinha. Então, aparelho de pressão você pode ter em casa, viu gente? Aparelho de pressão com manguito, funciona a pilha, você aperta um botão, funcionamento super simples, para você poder controlar esse tipo de coisa e ver como é que está a sua pressão. Recomendo a todos que tenham aparelhinho de pressão hoje em casa. Recomendo. Tá bom? Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Quem já controla a pressão, mantenha o controle, que nem eu. Mantenha a minha sob controle, rigoroso. E quem ainda não controla a pressão, controle a pressão. Quem puder comprar esse aparelhinho custa... cento e poucos reais, R$200 no máximo, para você ter em casa isso, o dia que você não está bem, que você não está legal, acontece alguma coisa assim, você passa um nervoso maior, fazer isso é muito bom, é muito bom. Era isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui, né? Quem não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreveu, ativa o sininho, né? E vocês aí, conheciam esses detalhezinhos, esses prejuízos todos? Eu acho que sim, né? Isso é muito divulgado, né? Existem uns mutirões aí, tem muitos hospitais que fazem mutirões até na rua, Avenida Paulista, uma vez passei lá, estavam fazendo, né? Medindo esse tipo de coisa, e tem gente que ainda é surpreendido com isso. O senhor está com uma pressão muito acima. Ah, é mesmo? É mesmo, o senhor precisa cuidar disso. Vocês tinham noção disso? Vocês aí que fazem aula de natação por causa disso? Se fazem, estão no caminho certo. Parabéns, estão no caminho certo, tá bom? Vocês aí, meus colegas profissionais de educação física, na turma de adultos de vocês conversam a respeito disso? Vocês ainda não conversem a respeito disso. É bom falar, os alunos gostam, sentem uma preocupação a mais de vocês, e vocês vão tá trabalhando pela saúde dos seus alunos mais do que em qualquer outro momento.
tá bom? E continue mandando para cá suas sugestões, como foi essa aqui. Essa aqui foi uma sugestão de uma inscrita, se não me engano. Estou aqui pagando a minha dívida com ela. Se você ainda não mandou suas sugestões, mandem, porque aqui nesse canal as melhores sugestões viram vídeo. Tchau!